Olá, turma, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de artes da Takatuma Online. E hoje a gente vai falar sobre uma figura do folclore russo que a gente já viu aqui algumas vezes. É essa pessoa aqui, ó. Ela é uma bruxa que se chama Baba Yaga. Ela já apareceu na história da Princesa Han. Se vocês não lembram, pode assistir lá. Ela é uma bruxa que vive nas florestas da Rússia e ela anda, em vez de andar numa vassoura voando, ela usa um pilão para voar e passa uma vassoura para tirar os rastros dela. Assim como o pássaro de fogo, lembra? Quando ele está preso, ele traz para quem o prendeu desgraça. E quando ele está solto, ele traz para quem o ajudou uma bênção. A Baba Yaga também é uma figura muito misteriosa, porque ela pode ou ajudar ou atrapalhar quem a procura ou quem passa por ela, né? Então ela pode ser considerada por alguns como uma fada madrinha que cruza o caminho ou às vezes como uma vilã. Então ela tem essas duas facetas e ela é uma mulher muito ligada à natureza, uma senhora, né? Uma mulher selvagem. Uma das características principais da Baba Yaga é o que a gente vai fazer hoje, que é o lugar onde ela mora. Ela mora numa casa que fica sobre pés de galinha e que nunca fica muito tempo no mesmo lugar. Passa uma semana, aquela casa maluca resolve que ela vai se mover e bate as suas pernas e vai para outro lugar. Então essa é uma característica muito importante da Baba Yaga. Esse é o lugarzinho que ela mora. Uma casa sobre pés de galinha. Inclusive, esse é o nome de uma das músicas que o Mussorgsky compôs, baseado num dos quadros do Victor Hartmann. Na verdade, não é um quadro, né? O Victor Hartmann, aquele artista que eu falei para vocês semana passada e retrasada, ele, além de pintor, ele como um artista, ele fazia várias coisas. Faz roupa para peça de teatro, faz cenário para peça, faz quadro, faz escultura, faz design, e ele fez esse design para um relógio, né? E ele fez baseado na cabana da Baba Yaga. Então esse relógio que ele fez, que estava na exposição dele, que o Mussorgsky foi e ficou encantado, assim que ele olhou o quadro, ele pensou, ele criou uma música, ele ficou lembrando daquela bruxa assustadora e misteriosa e selvagem que mora na floresta e criou essa música também, baseada nesse quadro. Na aula de hoje, a gente vai fazer a cabana sobre pés de galinha, conforme chama a música do Mussorgsky, que é onde mora a Baba Yaga, e a gente vai dar uma caçada aí na casa de vocês para ver se vocês acham uma caixinha e alguns materiais que normalmente vocês jogariam fora, pedaços de papelão, esses rolinhos assim. E essa aula vai ser dividida em duas partes. Hoje a gente vai montar a estrutura, né, da casa da Baba Yaga. E na semana que vem a gente vai fazer o acabamento, que quer dizer pintura, colagem, outros elementos que vão dar a cara final para o nosso trabalho. Então, hoje vai ser a aula de estrutura e semana que vem vai ser a nossa aula de acabamento. Então, na aula de estrutura, vocês vão procurar materiais aí na casa de vocês, que vocês possam usar, uma caixinha, papelão, esses rolinhos, coisas que normalmente vocês jogariam fora. A gente vai fazer uma aula de construção mesmo, de criar a partir de outras coisas, né? Vou mostrar para vocês a minha e vou mostrar um pouco do processo que eu fiz e algumas coisas eu gostaria que vocês fizessem mais ou menos como eu fiz, mas vai depender do que vocês têm aí na casa de vocês, né? Então, ó, a cabaninha da Baba Yaga eu fiz com uma caixinha, virei a caixinha ao contrário e essa daqui, ó, dá para guardar umas coisinhas dentro, tá vendo? Mas o mais importante da nossa casinha aqui, que todos têm que ter meio parecido, são as patinhas de galinha que sustentam a casa, né? É isso que faz a casa da Baba Yaga ser a casa da Baba Yaga. Ela ser sobre pés de galinha e quando dá louca nela, ela corre e muda de lugar na floresta. Último recadinho antes da gente começar, provavelmente dessa vez vocês vão precisar bastante da ajuda de algum adulto, tá? Tanto para cortar, quanto para colar, quanto para pensar a estrutura junto, mas é muito mais legal fazer em grupo, né? Acompanhado, pensando junto.
é muito mais gostoso. Então eu peço que os pais ou quem estiver perto possa participar dessa atividade também. Eu tenho certeza que você vai se divertir também, tá bom? Então vocês me acompanham para mostrar para vocês como que eu fiz a minha casinha da Baba Yaga? E eu tô muito curiosa para ver como que vocês vão fazer de vocês aí, tá bom? Então vamos lá? Os materiais que a gente vai usar são feitos de papel que a gente ia descartar, ia para o lixo. Aqui eu estou mostrando alguns exemplos de caixas que a gente pode usar, que tem um tamanho legal para a gente fazer a casinha da nossa Baba Yaga. Alguns rolos de papel higiênico ou rolos de papel de cozinha. Essa daqui veio com uma comida que a gente pediu pela internet, que tem uma área muito boa para a gente usar, uma área reta. Além disso, cola, tesoura, lápis, borracha, régua e canetinha para essa nossa fase da construção. Também vou usar alguns prendedores para me ajudar a segurar as peças que estão colando. Quem tiver em casa também pode usar uma pistola de cola quente, mas não é necessário. Eu vou começar invertendo a minha caixa de papelão. Eu abro ela inteira e daí em todos os lugares que ela estava dobrada para um lado, eu dobro ele para o outro e daí eu colo de novo. Eu faço isso porque esse lado não tem desenho nenhum, é mais fácil de pintar e desenhar. Eu também usei 2 prendedores para ajudar a caixa a ficar no lugar, para eu não ter que ficar segurando. Depois que secou a lateral, eu fiz o fundo, passei cola. E fechei. Coloquei um peso dentro e deixei secar. A próxima etapa, eu vou achar o meio da caixa. Eu vou fazer 2 riscos, que eu sugiro que seja do mesmo tamanho, para fazer um telhadinho para minha casa. Então eu acho o meio da caixa e daí eu risco, faço 2 diagonais do mesmo tamanho. Eu vou fazer isso de um lado da caixa e depois do lado oposto a esse que eu fiz. Agora, o pontinho do fim do telhado eu vou juntar com outro pontinho do fim do telhado do outro lado, com uma linha reta, tanto de um lado da caixa, quanto do lado oposto. Tá vendo? O pontinho no fim do telhado. Eu vou juntar esses dois com uma linha reta. Agora eu vou fazer um corte aí onde eu tô indicando nos 4 lados da caixa, até chegar na linha que eu desenhei. Um dos lados que fez o desenho da linha reta, eu vou dobrar para dentro. E daí um dos lados do telhado, eu vou dobrar para dentro. Primeiro eu dobro para fora, só para forçar a dobra. E depois eu dobro para dentro. A ideia é a gente fazer uma tampinha, então um dos lados eu vou deixar aberto, um dos lados eu vou cortar, mas o outro eu vou dobrar. Então eu vou dobrar de um lado do telhado, vou virar a caixa e vou dobrar do outro lado do telhado, do mesmo jeito. Esse lado a gente vai colar e o outro lado a gente pode cortar, que vai ser a parte que vai ficar aberta a caixinha. Corta um dos lados do telhado e presta bastante atenção para não se confundir.
E esse lado eu vou cortar também. Olha como ele vai ficar. De um lado, ele vai ter o telhado e do outro vai ficar aberto. Daí, do lado que vai ter, a gente vai passar um pouquinho de cola e vai colar, porque o nosso telhado mesmo vai colado em cima dessa parte. Vou colocar uns prendedores para ajudar a segurar e deixar secando. Depois de seco, agora eu vou fazer o telhado. Eu vou usar aquele pedaço de papelão, então eu vou medir um lado do telhado, mais o outro lado, e vou colocar mais uns 4 centímetros para o telhado não ficar exatamente do tamanho, para ele ficar a mais, né? E também eu vou medir qual a espessura que vai ter o meu telhado, mais uns 2 centímetros. Agora eu desenho na caixa de papelão o tamanho desse quadrado. Para essa parte, pode pedir a ajuda de um adulto. Depois de desenhar, eu vou cortar esse pedaço de papelão. Daí depois eu vou dobrar ele bem certinho no meio. Agora eu vou colocar ele em cima da minha casinha. Serviu certinho. Eu vou passar uma cola num dos lados, no lado que a gente fez, e eu vou colar o telhado, só em um dos lados. Você vai ver como ficou como se fosse uma caixinha. Agora eu vou colocar um pezinho aqui para ele ir secando enquanto eu faço as perninhas. Eu resolvi fazer as perninhas com 2 rolinhos de papel higiênico. Como a perna ia ficar muito grossa assim, eu cortei eles no meio, enrolei. Daí eu tirei um pedacinho do papel para ficar mais fácil de dobrar. E fechei. Passei cola. E coloquei uns prendedores para me ajudar. E vou fazer isso com outro rolinho também. Cortar no meio. Agora que eu já tenho outro, eu sei o quanto que eu tenho que tirar para a perna ficar na mesma grossura. Eu peguei o restinho do outro, fiz um risco para me guiar e vou cortar do mesmo tamanho que eu cortei o outro. Agora eu também vou fechar esse rolinho com a cola. Passa a cola e coloco os prendedores. Com os 2 rolinhos prontos, eu vou desenhar uma linha mais ou menos da espessura do meu dedo, 1 centímetro, nos 2 rolinhos. E fazer uns risquinhos assim, retos. Nos 2 rolinhos eu tenho que fazer isso. Isso vai me ajudar a colar essas perninhas na casinha da Baba Yaga. E agora eu vou cortar só no desenho do risquinho preto. Depois que eu cortar, eu vou abrir como se fosse uma florzinha. Vai ficar parecendo uma flor, tá vendo? Isso vai ajudar a gente a colar essa perna na casa da Baba Yaga. Vamos fazer a mesma coisa com o outro pedaço. Cortar nas linhas pretas e abrir como uma florzinha. Agora a gente vai desenhar um molde para o nosso pé de galinha. Eu comecei fazendo um risco na folha e agora eu vou fazer 2 riscos que saem dele. Lembra um pouco um garfo ou a letra Y. E daí eu vou vir engrossando os 2 lados desse risco. E pronto, desenhei o meu pé. Agora eu vou cortar esse molde. O pé da galinha é meio assim, tem 3 dedos na frente e 1 dedo atrás. Isso vai ajudar a nossa casa a ficar de pé. Com o molde agora, eu vou desenhar num papelão os 2 pezinhos para minha cabaninha. Então, com a canetinha, eu encosto ele num pedaço do papelão e eu faço isso 2 vezes. E agora eu vou recortar. Como o pezinho é durinho, ele vai ajudar a dar uma boa base para nossas pernas de galinha aguentarem o peso da casa da Baba Yaga. Pode pedir a ajuda de um adulto para cortar esse material que é um pouquinho mais duro.
Agora, com os nossos pezinhos prontos, a gente vai colar o lado do rolinho que não tem a florzinha em cada um dos pés, com um pouquinho de cola. E eu vou fazer isso com o outro pezinho também. Passar um pouquinho de cola e colar. Enquanto ele tá secando, eu vou fazer 2 xizinhos no lugar que eu quero que eles fiquem embaixo da caixinha, né? Que tá com o telhadinho. Aí eu vou passar cola naquele lugar que parece as pétalas da flor, dos dois lados. E colar as perninhas em cima do X que eu fiz. Agora tem que esperar bastante ele secar. Para nossa casinha ficar ainda mais estável, é melhor a gente fazer um terceiro pé nela, porque só 2 pezinhos ela pode ficar meio bamba e cair. O nosso terceiro pé vai ser uma escadinha. Então eu peguei um pedaço de papelão e eu cortei ele em 2 faixas e depois alguns pedacinhos para fazer a escadinha. Colei os pedacinhos da escada no lado oposto ao que estão as perninhas. E daí eu colei cada um dos degrauzinhos. Olha como ficou. Agora, uma dica se o seu telhadinho desce. Eu peguei 2 moedas, uma de 50 centavos, uma de 25 centavos. E elas vão fazer um pezinho. Eu colei essas moedas com fita. E agora, o meu telhadinho tá um pouquinho mais pesado e ele vai fechar, ó, bem melhor. E agora eu consigo até guardar coisas, uma caneta, durex, cola, tudo dentro da casinha da Baba Yaga. A parte principal ficou assim, ó. Agora, só porque eu quis mesmo, eu vou fazer uma chaminé. Então eu faço um rolinho de papel, vou fazer um corte na diagonal nesse rolinho, para ele ter como encaixar no meu telhadinho. Fiz uns risquinhos que nem a gente fez na perna, para me ajudar a ter lugar para passar a cola. Daí eu passei a cola e colei no meu telhadinho. A próxima parte é opcional. Eu fiz alguns detalhes para colar na minha casinha da Baba Yaga. Fiz uma porta e uma janela. Uma das casinhas eu vou fazer assim, mas a outra eu vou só desenhar os detalhes depois na pintura, na próxima aula. E é assim que ficou as casinhas da minha Baba Yaga. Tô ansiosa para ver como que vocês fizeram a de vocês. Olá, bem-vindos de volta. Espero que vocês tenham gostado do processo. É um pouquinho trabalhoso mesmo, né? Por isso que a gente vai dividir a aula em 2 partes. Então, a primeira a gente faz a estrutura e deixa ela paradinha, secando. Às vezes, se ela começar a cair, vocês passam mais cola. E daí, para a semana que vem, a gente faz o acabamento, tá bom? Então, ó, aqui tem alguns exemplos das que eu fiz, tá vendo? Essa caixa aqui é um pouquinho diferente da outra. Esse telhadinho é um pouquinho diferente do outro. Tem vários jeitos que a gente pode abordar. Eu tô muito curiosa para ver o de vocês. Ver os materiais que vocês têm aí e como que vocês solucionaram, né? Porque o material, para cada material, a gente tem que achar uma solução diferente. E além dos materiais, tem o estilo de cada um, né? Dá aquele toque especial para qualquer coisa que a gente faz. Então, muito obrigada por terem assistido essa aula. Obrigada, crianças, por terem feito. E obrigada, pais, por terem ajudado. Semana que vem a gente continua. E, por favor, mandem fotos ou vídeos do que vocês estão produzindo aí, que a gente adora ver. E sugestões e elogios e críticas sempre são muito bem-vindos para a gente poder sempre fazer um trabalho melhor para vocês, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula!